pessoal, nesse vídeo que eu vou estar fazendo agora, eu vou mostrar para vocês como que realiza a análise estatística dos testes de média utilizando o software R. Então, inicialmente, a gente vai clicar sobre esse ícone que fica localizado no canto superior esquerdo do programa RS Studio, clicando sobre ele e clicando sobre RScript para gerar um novo script para que seja possível realizar as nossas análises. Então, esse vídeo, para fazer qualquer anotação no R, é possível apenas digitando hashtag ou jogo da velha, e aí a partir daí você pode digitar as suas anotações sem que o programa entenda como um comando. Então, esse vídeo é sobre o teste de médias e antes de iniciar qualquer análise estatística, a gente deve sempre apagar a memória do R para que dados que estejam na análise, que estejam gravados no programa, não interfiram na análise. Então, para apagar a memória do R, a gente usa sempre o comando remove, abre parênteses, list igual ls, abre parênteses novamente. E pode executar o comando pressionando até as teclas Ctrl e Enter. Eu vou redigitar o comando, pois não apareceu aqui, pode ter sido algum erro de digitação. Então digite novamente remove list igual ls, abre parênteses, Ctrl Enter. Dessa forma, os dados que estejam gravados no R serão apagados. Então, a partir daí podemos proceder com a análise. Então, posteriormente, a gente vai indicar para o R qual a pasta contendo os dados da análise estatística que a gente vai utilizar. Então, a gente utiliza o comando setwd vai abrir o parênteses, então a gente coloca aspas, vai na sua pasta de interesse, onde está localizado os dados da análise que você deseja efetuar, e na parte superior nessa barra, copia e cola esse endereço. Então clica com o botão direito ou Ctrl C, copia, vai no programa R dentro das aspas e clique com o botão direito e em Paste. Desta forma, a gente indica a pasta para o R. Entretanto, apareceu este erro. Esse erro ocorreu pelo fato das barras estarem viradas para a esquerda. Desse fato, o R entende como um erro. Então, a gente deve ir em cada uma dessas barras, apagar e inverter essas barras para a direita, para que não ocorra esse erro e possa proceder à análise normalmente. Então, pressiona novamente Ctrl Enter para executar o comando. E agora deu certo. A pasta foi indicada corretamente para o R. Então, feito isso, a gente vai criar um objeto para a análise estatística em si. Então, a gente digita d1 igual a create.table, abriu parênteses,
Então a gente abre aspas e dentro dessas aspas a gente pressiona a tecla Tab no teclado, que irá aparecer os arquivos disponíveis nesta pasta pressionando esta tecla. Ok, como só tem um arquivo na pasta, já foi automaticamente esse arquivo txt dict-trat. É um delineamento inteiramente casualizado, em que foram avaliados 13 tratamentos a partir de 3 repetições. Então, após as aspas, a gente digita read igual a true. Esse true tem que estar em maiúsculo para proceder o comando de criar um objeto. Então pressione Ctrl Enter, que será gerado um objeto contendo as observações neste espaço. Então aqui foi criado esse objeto denominado D1, que é o que a gente vai trabalhar de fato. Então, se clicar sobre esse objeto, a gente pode ter informações sobre como esses dados foram agrupados. Cliquei no objeto, abriu essa nova janela e serão indicados para a gente quais são estes dados. Então a gente pode observar que foram analisados 14 tratamentos e cada um desses em 3 repetições. E esse tratamento consistiu em avaliar a atividade antibacteriana de determinado extrato vegetal e, como variável resposta, analisou as unidades formadoras de colônia para cada tratamento. Então, a gente possui como objetivo analisar se esses tratamentos se diferem estatisticamente um do outro pelos testes de média. Então, para realizar essa análise pelo teste de médias, a gente vai utilizar um pacote denominado esp10.pt. Então, a gente tem que ativar esse pacote. Então, para ativar esse pacote, a gente digita o comando library e o nome do pacote, esp10.pt. Pressione Ctrl Enter. Desta forma, este pacote será ativado. E para abrir o manual do pacote, que é necessário, a gente também utiliza outro comando. Esse comando a gente consiste em digitar o sinal de interrogação e o nome do pacote, esp10.pt, pressionar as teclas Ctrl Enter. Dessa forma aparecerá o nome do pacote neste espaço, caso não, aqui já estava aberto, mas se não tivesse aberto, ele iria atualizar com o pacote em si, como aconteceu agora. Então, no final deste manual, aqui tem todas as descrições do pacote, aqui ele é destinado, quais são as funções. E aqui, ao fim do pacote, possui o index, com que a gente vai clicar sobre ele. Então, nesse index, aqui tem todos os testes que podem ser feitos nesses pacotes. E como os nossos dados estão agrupados em um delineamento inteiramente casualizado, o dic, então a gente clica sobre essa função, dic, e observa quais são as linhas de comando que esse programa exige. Tratamento, a mcomp, resp, que significa variável resposta, enfim. Então, para analisar este pacote, os dados utilizando esse pacote, a gente então digita a linha de comando agora para já realizar o teste de média. Inicialmente vamos tentar o teste LSD. Então a gente
Vou colocar essa observação, LSD. Então a gente digita dic, abre parênteses, D1 igual D1 após cifrão, e aqui vão aparecer o que a gente quer comparar. Então, vou comparar o tratamento inicialmente, coloco uma vírgula, pressiono D1 novamente, cifrão e comparar com a variável respostas, que no caso são as unidades formadoras de colônia conforme está agrupado na tabela. Coloco uma vírgula, digito mcomp igual, abro aspas, LSD. mcomp, conforme aqui, ele permite escolher o teste de comparação múltipla. Se é o Tukey, se é o LSD, se é o teste Duncan e também o Scott-Knott, dentre esses outros testes aqui. Então, fazendo isso, a gente pode pressionar a tecla Ctrl Enter, que o programa analisará estes dados pelo teste LSD. Então, é gerado um quadro de análise de variância desses tratamentos e, após esses tratamentos, são comparados pelo teste T, ou seja, o teste LSD. Então, aqui pode-se ver que os tratamentos são agrupados de uma forma decrescente, de acordo com as médias obtidas nos tratamentos, e os tratamentos com essas médias, os tratamentos que se diferem uns dos outros possuem letras diferentes, e os que são iguais estaticamente possuem as mesmas letras. Então, também a gente consegue realizar o teste Tukey, que funcionará da mesma forma praticamente do teste LCD que a gente já fez aqui. Então a gente vem, copia essa linha de comando, seleciona, Ctrl C, clica aqui, Ctrl V. O que a gente vai mudar é apenas o nome do teste de comparação múltipla que a gente vai fazer. Neste caso, então, aqui vai ser o teste Tukey. Digita, pressiona a tecla Ctrl Enter, que vão ser geradas análises estatísticas pelo teste Tukey, gerando então análise de variância e novamente comparando os testes pelo teste Tukey ao nível de 5% de significância. E também pode tentar fazer teste Duncan, aliás. Então, teste Duncan também funciona do mesmo jeito, copia essa mesma linha de comando, Ctrl C, cole aqui novamente, e aqui vai mudar apenas o nome, Duncan, conforme aqui está disposto, o teste Duncan, como pode ser observado aqui. Então, pressiona as teclas Ctrl Enter, que será feita a análise estatística desses dados. Também tem esses outros testes que podem ser analisados, o teste SNK, o teste de Scott-Knott, teste de comparações múltiplas. Então, por último, a gente pode tentar fazer esse teste de Scott-Knott. Teste de Scott-Knott, copia essa primeira linha, essa linha de comando. O teste de Scott-Knott é representado pela sigla SK, então no local de Duncan eu apago, escrevo apenas SK, pressiono o Ctrl Enter e os dados serão novamente analisados pelo teste de Scott-Knott, gerando análise de variância e possíveis testes de comparações múltiplas. Então, esse é o vídeo e esses são basicamente os comandos necessários para realizar essa análise pelos testes de médias
utilizando o software R.